Tá, alguém está pedindo o link pelo... Aqui, o link está disponível no Moodle. Tá. Então, ok. Então, nós vamos continuar falando da transformada de Laplace, vamos fazer uma retomada do que foi feito semana passada, né? E do que vocês fizeram na semana passada e seguir adiante. Um pouquinho retomada, um pouquinho adiante. Enfim. Então, a transformada de Laplace, ela é uma ferramenta que vocês... que se usa bastante na resolução de equações diferenciais lineares, né? As equações diferenciais lineares, elas são amplamente utilizadas em modelagem de sistemas dinâmicos, né? E elas estão muito ligadas ao que mais adiante vocês vão ver o que é uma função de transferência, por exemplo, aqui eu tenho, né? Eles chamam de função de transferência. E isso ocorre lá naquelas disciplinas de controle, né? Engenharia de controle. Que eu acho que o pessoal da elétrica e mecânica com certeza tem, né? O pessoal das outras engenharias, eu acredito que não, porque não faz muito sentido o pessoal da engenharia civil ter essa disciplina, né? O pessoal da civil, transformadas de Laplace é um conhecimento interessante, a nível, quem for uma hora, né, quem se dedicar a uma pós-graduação, certamente vai chegar lá quem for uma linha de cálculo estrutural, na área estrutural, vibrações e tudo mais, vai se deparar com equações diferenciais que modelam fenômenos, esses fenômenos de vigas e estruturas, e certamente um recurso, com certeza, vai ser a transformada de Laplace. Bom, então, nós vimos na semana retrasada que a transformada de Laplace ela é um recurso na qual eu pego uma função, né? E que está no espaço dos reais, ou seja, essa minha função aqui, ela está no espaço dos reais. A transformada leva para o que eu chamo de espaço de Laplace. Geralmente nós estamos interessados em funções na variável tempo, né? Então eu pego uma função que está no espaço dos reais e levo para o espaço de Laplace. A ideia do Laplace era, eu peguei ela eu peguei um problema que está nos números reais, levo para o espaço de Laplace, resolvo lá nesse espaço, lá nesse mundo do Laplace e volto. Então, quando eu tenho esse símbolo, eu tenho a ida. E quando eu tenho esse símbolo, eu tenho a volta. Né? Eu estou saindo do espaço de Laplace e voltando para o espaço real. Temos que, para trabalhar com transformada de Laplace, nós podemos resolver a integral, né? Porque a transformada de Laplace ela é uma transformada integral. Isso quer dizer que quando eu estou aplicando esse Lzinho, eu estou resolvendo uma integral imprópria. Né? Nós fizemos isso na aula retrasada. Mas essa integral imprópria ela já está resolvida para algumas funções, né? Então, por exemplo, se eu estou entrando com uma função seno, em vez de nós calcularmos essa integral imprópria para uma função seno, que vai ser um trabalho bem ingrato, ela já está tabeladinha aqui, ó, sem mistério. Isso vale para cosseno, isso vale para a potência exponencial, a nossa amiguinha Heaviside, que nós falamos no feriado, e na função delta. E temos também um conjunto de propriedades. Esse conjunto de propriedades é importante porque vai nos ajudar a resolver alguns problemas, né? Problemas envolvendo derivadas, problema que pode envolver alguma integral, o problema que envolve a convolução, né? O problema que envolve, por exemplo, multiplicar um exponencial por uma função, enfim, né? São algumas propriedades. Então, nós vamos sempre estar olhando para essas duas tabelas. Onde estão essas tabelas? Essas tabelas estão no Moodle, né? Aqui do lado do pré-aula você tem uma tabela de
de transformadas de Laplace. Então, se você clicar aqui, entrou no Moodle, clicou ali, vai aparecer a tabela das transformadas de Laplace. Eu sempre acho bom ter ela à mão. Quem puder imprimir, imprima. Que é importante na hora de resolver um exercício, tá com ela à mão. Tá. Então, se nós queremos tomar a transformada de Laplace dessa expressão, né, seja a função f de t, determine o f de s da transformada. Ou seja, eu estou no espaço do t, vou aplicar a transformada e vou ir para o espaço do f de s, ou seja, a minha variável vai ser o s. E esse s, como eu falei para vocês na semana passada, é um número complexo, né? Nós não vamos entrar muito nesse detalhe do s, né? É uma variável complexa. Tá, então a primeira coisa que a gente faz é sempre pegar a tabela. Nesse caso, eu peguei a tabela das propriedades, a tabela B. Repara que nós temos, se a gente olhar A das funções e a tabela B das propriedades. Tá? Então, é sempre bom a gente se dar conta que nós temos essas duas tabelas, a tabela A e a tabela B. Tá. Então, vamos lá. Então, aqui. Então, eu peguei essa função e eu reparo que ela é uma soma. Então, ela é uma soma, talvez eu vou precisar de uma propriedade. Qual a propriedade? Bom, a primeira propriedade, ela vai ser interessante porque eu trato exatamente da soma. Então, se eu tenho a função, a transformada de Laplace, né, de uma soma, vai ser a soma das transformadas, né? Então, eu tenho transformada da soma, é a soma das transformadas. Ok. O valor de A e B, eles são constantes, né? Então, eles saem para fora da transformada. Tá. Então, vamos ver como é que fica isso. Então, da tabela B, linha 1, eu sei que a transformada de uma soma é a soma das transformadas. Então, se eu tenho a transformada da função 5t na quarta menos t ao quadrado mais 1, isso aqui corresponde a 5 transformada de t na quarta menos transformada de t ao quadrado mais a transformada de 1, né, professor? Olha só o que o professor fez. Transformada de 1. Né? Transformada de 1. Mais a transformada de 1. Certo? Então, transformada de 5t na quarta, transformada de menos t ao quadrado, mais a transformada de 1, né? Não é, professora? Tá. Então, agora eu tenho que calcular cada uma das cada transformada, né? Transformada, tenho 1, 2, 3. Então, eu vou pegar a tabela A. Então, na tabela A, se eu for calcular a transformada de 5t na quarta, o que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar a tabela A. Eu tenho um t na quarta. T na quarta, eu vou olhar para a linha 3. Olhando para a linha 3, o que eu tenho? Eu tenho que a transformada de um t na P é o gama de P mais 1 sobre S de elevado a P mais 1. Opa! O professor fazer a conta, né? Então, isso aqui vai ficar 5 vezes o gama de P mais 1, meu P é 4, 4 mais 1, sobre o S de P mais 1. Tá, então isso aqui vai ficar 5 vezes o gama de 5 dividido por S na 5. Aí vem a pergunta, quem é o gama de 5? Bom, na semana passada a gente falou, né, o que é a função gama, né? Apresentou para vocês, né, um videozinho falando sobre a função gama. Ela é uma função definida por uma integral, né? E essa integral, vamos botar um S diferente aqui, né? E essa integral, uma integral por partes encadeada, tem uma série de características, né? Mas que
Quando nós estamos, quando nós estamos com um número inteiro positivo, ou seja, um natural, quando eu tenho gama de um número inteiro positivo, esse gama nada mais é do que o valor 5 menos 1 fatorial, né? Então, isso nós temos que recordar. Se o meu P for um inteiro positivo, o gama nada mais é do que o fatorial do P, né? Simples assim. Isso, então, vai ficar 4 fatorial. Então, isso era uma das propriedades, até que eu acho que no vídeo da semana passada a gente falava. Claro que não... Claro, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo onde eu vou ter o gama de 1 meio, né? Então, daí tem uma situação para o gama de 1 meio. Mas nesse caso aqui, 4 fatorial é 24. Ah, professor, o que é 4 fatorial? Não lembro. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então, 5 vezes a transformada de t na 4 é igual a 5 vezes 24 sobre S na 5. Bom, eu vou fazer a continha. 24 vezes 5, eu estou preguiçoso. Vou usar minha calculadora. Deu 120. Sobre S na 5. Tá. Beleza. Então, calculamos essa parte aqui. Agora, eu vou para esta parte aqui. Né? Essa parte aqui é o transformada de 1. Tá. De novo, eu vou recorrer à minha tabela. De novo, caímos na mesma propriedade. E aí, então, eu tenho... Opa. Eu tenho... Então, eu tenho o gama de 2 mais 1 sobre S na 2 mais 1. Ou seja, eu vou ficar com gama de 3 sobre S ao cubo. Gama de 3 é 3 menos 1 fatorial sobre S ao cubo, ou seja, 2 fatorial sobre S ao cubo. Portanto, isso é 2 sobre S ao cubo. Então, resolvemos o problema da transformada de t ao quadrado. E, por fim, né, a transformada do 1. Bom, qual é a transformada de 1? A transformada de 1 é 1 sobre S. Né? Direto da tabela. Então, agora a gente pode fazer o finalmente, né? Vamos botar uma outra corzinha aqui. Então, o finalmente, né, vai ser quem? Se eu tinha que o f de S é 5 transformada de t na 4, menos a transformada de t ao quadrado, mais a transformada de 1. Então, isso aqui deu 120 sobre S. Deu 120 sobre S na quinta. Então, 120 sobre S na quinta, menos 2 sobre S na terceira, mais 1 sobre S. Bom, para os que são mais detalhistas, vamos dizer assim, mas a gente pode colocar tudo sobre o mesmo denominador. Até pode botar tudo sobre o mesmo denominador. Como é que eu vou botar tudo sobre o mesmo denominador? Né? Fazer uma soma, somar essa fração. Como é que a gente soma a fração? Bom, como tem uma fração que são potências, o denominador comum é a maior potência, né? Por quê? Porque a maior potência divide todo mundo. Né? S na quinta divide S na quinta, que dá 1, vezes 120, dá 120. Menos S na quinta, que divide S na terceira, dá S na segunda, então dá menos 2S na segunda. Mais S na quinta, que divide S, dá S na quarta. Então, você também pode escrever S na quarta, menos 2S na segunda, mais 120, S na quinta. Então, está aqui a transformada de Laplace da função f de t. Tá.
Agora vamos olhar para esse exercício aqui, que foi um exercício pós-aula de um dos questionários da semana passada. A transformada da raiz de t. Então tá, como é que nós vamos fazer isso? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é, bom, nós queremos o f de s, né? O f de s na transformada da raiz de t. Bom, primeiramente, raiz de t é t não meio, tá? O que nós vamos fazer? Vamos para a tabela, né? Bom, o que mais chega próximo disso? É a terceira. Né? O t na p, o p pode ser um meio? Pode, t pode ser um meio. Então, aplicando ipsis literi a linha 3, né? Vai ficar 1 meio mais 1 sobre s na mais 1, 1 meio mais 1. Ok. Ou seja, né, fazendo as continhas, ficou gama de 3 meios sobre S elevado a 3 meios. Tá. Quem é o gama de 3 meios? Bom, primeiro, a gente sabe que o gama de 1 meio é raiz de π. Da onde a gente sabe isso? Bom, alguém disse. Acho que lá no vídeo da aula passada, no material da aula passada, isso foi dito. Tá? Dá para deduzir? Dá, mas não é o que nós vamos fazer aqui. O gama, nós vamos aceitar que o gama de 1 meio é raiz de π. Tá, se o gama de 1 meio é raiz de π, nós temos uma propriedade da função gama, que também foi dito no material da semana passada, que diz que gama de p mais 1 é igual a p gama p. E aí o que nós sabemos? Que 1 meio mais 1 é 3 meios. Então, gama de 1 meio mais 1 corresponde a gama de 3 meios. Ou seja, aplicando a propriedade, né, o que nós temos? Que gama de 3 meios é 1 meio mais gama de 1 meio. Tá, mas gama de um meio, né? O gama de 1 meio, nós sabemos que é raiz de π. Olha só que legal. Então, fecha, né? Então, o que eu sei? Que o gama de 3 meios é raiz de π sobre 2. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar no lugar do gama de 3 meios, nós vamos colocar raiz de π sobre 2. Né? Raiz de π sobre 2. Então, tá aqui, né? E aí nós temos que simplesmente agora simplificar as coisas. Como é que eu simplifico as coisas? Bom, primeiro que eu tenho S, né? Eu tenho S na 3 meios. S na 3 meios corresponde à raiz quadrada de S ao cubo. É o que foi feito aqui, né? Ou ainda, né? Você pode pensar, bom, eu mantenho a primeira fração vezes 1 sobre o inverso da segunda. S na 3 meios. Então, por isso ficou 2 vezes S na 3 meios. Desta maneira, né, o que a gente sabe? Como eu tenho uma raiz em cima e uma raiz embaixo, eu tenho raiz de π sobre raiz quadrada de S ao cubo. Isso aqui vai ficar tudo sobre a mesma raiz, né? Fechou? E aí nós temos essa resposta onde, né? Nós temos essa resposta aqui. Certo? Então, aqui, usando as propriedades da... Né? Aqui estamos usando as propriedades da função gama. Outra situação que usa a propriedade da função gama é essa. Tendo que gama de 3 meios é raiz de π sobre 2, use as propriedades da função gama para determinar. Tá? Bom, professor, tem uma multiplicação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade da exponencial ou vou usar a potência? Bom, quando eu tenho essa multiplicação, eu não tenho uma função isoladinha, eu vou pegar a tabela de propriedades. Bom, o que eu tenho? Eu tenho um exponencial e eu tenho uma potência. Eu tenho um exponencial e eu tenho uma função. Né? Então, eu vou ter que achar alguma coisa semelhante na minha tabela de propriedades. E é a linha 3, onde eu tenho uma exponencial vezes uma função. Então, aqui está o meu exponencial.
E aqui está a função, o meu f de t. Então, qual é a transformada disso? A transformada disso vai ser o fzão de S menos A, ou seja, eu vou deslocar, fazer um deslocamento no S. Então, a questão é, quem é aplicando a transformada de Laplace? Se eu venho aqui e aplico a transformada de Laplace, né, no t na 5 meios e na menos 2t, aplicando a linha 3, eu sei que a transformada de Laplace vai ser o meu f de S, vai ser uma g de S mais 2. Antes de que a gente discuta quem é essa g de S, vamos ver por que ficou mais 2. Ó, aqui é S menos A. Aqui é E na AT. Então, aqui é positivo. Então, como aqui é menos, então seria G de S menos, que é o menos da fórmula, menos 2. Então, vai ficar G de S mais 2. Tá, professor, quem é o G? Bom, o G nada mais é do que a transformada de Laplace de t na 5 meios. Né? Porque o que é esse f aqui? O fzão é a transformada do f de t. Então, eu só dei um nome para potência, né? Eu não ia chamar de fzão aqui, né? Eu só dei um nome para a função t na 5 meios, que eu chamei de função de g. E aí, a transformada dela ficou a g grande. Tá. Então, a transformada de t na 5 meios vai ser quanto? Né? Aí nós vamos olhar na tabela das funções, porque eu só estou olhando para t na 5 meios. Tá. Já sabemos que é a linha 3. Ok. Então, se é a linha 3, aplicamos a linha 3 e aí vamos fazer a continha. Né? Bom, primeiramente, o que é 5 meios? 5 meios é 3 meios mais 1. Como eu vou saber disso, professor? Bom, de uma maneira bem simples. É lembrar que 5 meios é 2,5. 3 meios é 1,5. Qual é a distância entre eles? Uma unidade. Ou seja, se eu fizer 3 meios mais 1, vai ficar 5 meios, né? 3 meios mais 1 vai ficar 3 mais 2, 5 meios. Tal qual. Se eu fizer 1,5 mais 1, dá 2,5, né? Então, daqui que eu sei isso. Aplicando a propriedade da função gama, ou seja, se eu sei, eu tenho gama de P mais 1, é igual a P gama de P. Simples assim. Então, nesse caso aqui, né, o que nós temos? Nós temos nós temos isso aqui. Que o gama de 3 meios é raiz de π sobre 2, né? Tá aqui, né? Então, eu vou colocar o raiz de π sobre 2 aqui. E aí é fazer a continha, né? Que vai ficar, né, 3 meios, 3 vezes raiz de π, 2 vezes 2. Né? E aí eu tenho, né, o 3 quartos raiz de π sobre S de 7 meios, né? Então, ok. E aí é fazer as simplificações, né? Mantenho o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, o S na 7 meios eu vou considerar como raiz de S na 7. E aí é só fazer a multiplicação, né? Faço a multiplicação assim. Quartos da raiz de π sobre S na 7. Tá. É isso que nós temos. Porém, o problema, ele está perguntando para nós isso aqui. Ele quer isso. Ele quer essa transformada aqui. Essa aqui é a f de S. Então, a f de S é a g de S mais 2. Tá, quem é a g de S mais 2? Bom,
A g de S mais 2 é essa aqui, né? O que eu fiz aqui? Aonde eu tinha o S, eu substituí por S mais 2, ou seja, eu fiz um deslocamento na variável. Então, aonde eu tinha um S, eu coloquei S mais 2. Então, isso aqui era S, aqui ficou S. Aqui é S mais 2, então ficou S mais 2. E aí a resposta é 3/4 de raiz de π de S mais 2 na 7, que é essa aqui. Certo? Então, aqui nós estamos aplicando algumas propriedades, vendo o que é essa questão do deslocamento, isso vai aparecer bastante para nós. Aqui nós temos esse fato aqui, né? Que quando eu estou falando, né, se uma coisa. Não, tem um 71 aqui que me liga e eu esqueço de desligar esse telefone. Tá. O que acontece, né? Se eu tenho um número inteiro positivo, né? O que a gente sabe? Que o gama desse, né? O gama desse inteiro positivo nada mais é do que p menos 1 fatorial, certo? Então, aquilo que vocês viram já na semana passada, né? Se esse p é inteiro positivo, isso quer dizer que vale para 1, vale para 2, não vale para 0, p não pode ser 0, né? Mas a partir de 0. Tá. E que se você tem o gama de 1 meio, a gente consegue obter qualquer gama de qualquer fração, né? Qualquer fração cujo denominador é 2 a partir dessa resultado. Professor, mas se eu tiver gama de 3/4? Bom, aí é um problema, porque daí tem que usar a definição ou tem que pegar uma calculadora. Na verdade, não é problema, né? Aí tem que usar uma calculadora que tem a função gama. A função gama é uma função como seno, cosseno, logaritmo, enfim. Tá? Eu mostrei num daqueles vídeos da semana passada, eu mostrei para vocês que o Excel tem uma função gama lá dentro. Você consegue calcular a função gama lá também. Tá. Outra função que a gente falou semana passada foi a Heaviside ou degrau unitário. Né? Essa função de Heaviside ela é bem simples. Ela é uma função definida simplesmente. Então, a gente usa a letra H para definir essa função. Né? Então, o f de t, o h de t, isso quer dizer que, né? Então, o h de t nada mais é que 1 se o t for maior que 0 e 0 se o t for menor que 0. Né? Então, é isso que é a função de grau unitário. 1 se o t é maior que 0. E 0 se o t... Tá, então, se o t for positivo, aqui está meu eixo t. E aqui está minha f de t. Então, se o t é positivo, é maior que 0, né? O f de t é 1. Caso contrário, né? Se o t for menor que 0, a função vale 0. Né? Então, está aqui o nosso integral unitário. Tá. Então, essa é uma função bem badalada, né? Aparece bastante aqui no estudo da transformada de Laplace. E ela também pode aparecer Nós já resolvemos um problema com equações diferenciais com ela, né? Semana retrasada, nós resolvemos um problema sem dizer que era a função de Heaviside. Tá. Então, vamos ver essa função aqui. Vamos ver essa situação. Determine a f de S, ou seja, ele quer transformar de Laplace. Se a transformada de Laplace ela é dada por dessa maneira. 5 se t é maior ou igual que 0 e 0 se t é menor que 0. Ou seja, eu estou tratando da Heaviside de 5 h de t. Né? Como é que eu sei que é o 5? Né? Porque em vez de 1 eu estou multiplicando por 5. É como se eu estivesse multiplicando tudo aqui por 5. 5 vezes 1, 5. Então ele vai estar aqui o gráfico. 5 vezes 0,
0. Né? Como eu vou fazer essa transformada? Está aqui a tabela. Aonde é que eu vou? Na linha 7. Na linha 7, eu vou olhar para o A. Qual é o A? Eu tenho 5H de T menos A, ou seja, 0. Então, se o meu A é 0, isso aqui corresponde a 5 vezes E na menos 0 vezes S sobre S. Ou seja, 5 sobre S. Simples assim, né? Tá ali, né? Resolvidinho. Vamos apagar. Tá. Vou pegar situações mais interessantes. Vamos ver essa aqui. Se eu tenho uma função f de t menos a, melhor, f de t é igual a h de t menos a. Tá. Então, o que ela está dizendo para nós? Né? Quando eu tenho esse menos a dentro do Heaviside, é porque eu estou fazendo um deslocamento à direita. Então, menos a é um deslocamento à direita. Então, esse menos a, eu estou fazendo um deslocamento de a unidades à direita. Certo? E se fosse mais a, eu estaria fazendo um deslocamento de a unidades à esquerda. Tá. É o que ele está dizendo aqui. Quer dizer o quê? Se eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui. Então, f de t igual a h de t menos a quer dizer que eu vou ter 1 a partir de t maior ou igual que a e 0 se o t for menor que a. Por exemplo, se eu tenho a f de t igual a h de t menos 3. Vamos olhar. Então, aqui está meu eixo t. Então, a primeira coisa que eu coloco é o A, né? O 3. Eu estou deslocando 3 unidades à direita. Estou deslocando 3 unidades à direita. Então, a minha altura é 1, né? Ou seja, não estou multiplicando H por ninguém. Então, a minha altura é 1. Então, quer dizer que se o T... Então, é 1. Se o T for maior ou igual que 3, e 0 se o T for menor que 3. Tá? Se o T for menor que 3. Então, se é menor que 3, é 0. Se o T é maior que 3, é 1. Certo? Então, vamos ver o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver essa função. Que função é essa? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Isso aqui parece que eu acho que... Só um minuto. Deixa eu ver. Tá. Já vou compartilhar com vocês. Um minuto. A função.
Vamos voltar aqui. Tá. Então, ele pede para determinar a transformada de Laplace dessa função aqui. Tá. Ela é tranquila, né? Vamos só fazer um desenho dela. Não precisa fazer o desenho dessa função, né? Mas eu só vou fazer o desenho para a gente enxergar o que se passa. Ou seja, qual é o gráfico dessa função, né? Então, isso aqui nada mais é do que 4 transformada de h de t menos 5. Então, só para enxergar o gráfico dessa função. Né? Bom, primeiro, eu estou fazendo um deslocamento, né? Eu estou fazendo um deslocamento de 5 unidades à direita. Então, esse t menos 5 quer dizer que eu estou deslocando 5 unidades à direita. Qual é a altura? A minha altura é 4. Certo? Então, isso quer dizer que para que eu vou ter 4 se o t for maior ou igual que 5. Eu vou ter 0 se o t for menor que 5. E dessa maneira, aplicando, eu vou pegar a tabela das propriedades, das funções, e vou ver qual é a função que se identifica, né? Que é a linha 7. Então, pela linha 7, nós temos a transformada da função de Heaviside. Bom, então aplicando a transformada, nós vimos que eu vou ter 4 transformada de h de t menos 5. Isso aqui vai ficar 4 vezes, né, e na menos a, quem é o menos a, ou seja, menos a, então menos 5s sobre s. Ou seja, eu vou ter 4s sobre e na menos 5s. Então, essa é a transformada da função. Então, repara, toda vez que eu tenho uma transformada com uma exponencial, ou eu vou ter se eu tenho uma transformada com exponencial, ou eu vou ter uma gama, ou melhor, ou vou ter uma delta, ou eu vou ter uma função de Heaviside. Tá, vamos ver se o probleminha... Fale? Só rapidinho. O menos 5 ali, quando tu transpassa para o A, não fica mais 5? Não, não porque aqui, ó, tá vendo que é menos A, né? Vamos apagar aqui de novo. Não, aqui é menos A, ó, então é menos A aqui. Então não interessa, né? O sinal. Só vai ter problema de sinal. Vamos já ver a situação. Então aqui é menos 5. Então ele continua menos. Se eu tivesse 4h de t mais 5, aí nós teríamos um problema de sinal. Porque eu tenho que ter menos a. Então vai ficar 4 transformada de h de t menos 5. Aí eu vou colocar nesse formato aqui, ó, menos a. Né? Então, meu a é menos 5. Então, se eu for fazer a transformada, vai ficar e na menos a. Bom, quem é o a seria menos 5. S sobre S. Então, daí ficaria 4e na 5S sobre S. Nesse caso aqui, o A é o 5 positivo, porque tu já tem o menos na frente. Então, como tu vai colocar aqui, já tem o menos na frente, vai colocar no lugar do A o 5. Então, ficou menos 5. Certo? Beleza, show. Tá. Vou apagar aquela parte ali, porque depois fica registrado como se fosse uma... Deixar só a parte certa. Tá. Tá. Essa aqui é uma questão, acho que de um dos questionários. Ela pede o seguinte: determinar a transformada de Laplace da função. Tá, primeiramente, que função? Aqui é para o professor fazer a conta. Que função? Bom,
eu tenho uma função de Heaviside, né? Como assim? Se eu tivesse, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar a seguinte situação. Tenho T, tenho Y, vou botar uma outra cor. Então, eu tenho até aqui o A. Eu tenho a minha altura K. E a altura K. Então, nesse caso aqui, eu estou tratando da função K vezes T menos A. Desloquei ela, né? Ou seja, é o deslocamento, né? Eu desloquei a unidades. Tá. Agora eu vou pegar... eu vou fazer de novo aqui o gráfico. T, Y, vou pegar a minha caneta e vou marcar aqui o B. Então, ela é 0 até aqui. Aqui é a medida de K. E eu tenho aqui K vezes H de T menos B. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Se eu fizer a soma dos dois gráficos, ou melhor, se eu fizer a subtração, ou seja, eu vou pegar o gráfico 1 menos o gráfico 2. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar... Então, vamos marcar os pontinhos. Bom, a altura é K para todo mundo. Quais pontos que são importantes? O A e o B. Então, se eu vou fazer, né, nesse intervalo aqui, vou marcar o pontinho A aqui, vou marcar o pontinho B aqui. É importante a gente fazer isso aqui também. Se eu fizer daqui, aqui quanto vale o Y? O Y aqui vale 0. 0 menos 0 dá 0. Então, 0 menos 0, né? 0 menos 0, 0. Agora, entre A e B. Então, eu vou ter K. Então, K menos 0, né? Porque esse pedaço aqui vale 0. Então, K menos 0 dá K. K menos 0 dá K. E agora, de B em diante, né? K menos K dá 0. Então, K menos 0 dá K, por K. K menos K dá 0. Então, qual é a função, qual é a lei que descreve esse gráfico? Esse gráfico aqui, a nossa f de t, é quem? É o K H de t menos A, porque é o gráfico 1, menos o gráfico 2. K de H de t menos B. Ou seja, a f de t nada mais é do que K H de t menos A menos H de t menos B. Então, quando eu tenho uma função, tem duas funções de Heaviside, e eu tenho essa subtração aqui, eu posso replicar esse modelo dessa maneira aqui, porque eu posso replicar esse modelo para qualquer coisa, né? Então, aqui eu tenho o H de t menos A menos o H de t menos B. Então, é daqui que sai essa formulação aqui. Então, construindo o gráfico, né, a gente consegue enxergar isso. Tá. Então, a questão do problema é a transformada de Laplace disso tudo aqui. T menos A menos K
H de T menos B. Então, primeiro, eu sei que eu vou ter K transformada de H de T menos A menos K transformada de H de T menos B. Linha 7, eu vou ficar com K vezes E na menos A vezes S sobre S, menos K E na menos B, S sobre S. Né? BS. Ou seja, eu tenho K sobre S vezes E na menos AS menos E na menos BS. Ah, professor, então eu vou ficar E na menos AS menos BS. Não, né, gente? Aqui finaliza. Certo? Aqui finalizamos. Então, aqui, acho que a questão maior desse exercício aqui, né, o objetivo dela, estava basicamente em trabalhar em cima da construção da função de Heaviside para esse gráfico. Tá. Agora, vamos pegar essa função aqui. Esboçar o gráfico. Tá, então vamos lá. Então, se eu for fazer o gráfico disso, vou pegar uma cor vermelha. Vamos pegar a corzinha vermelha aqui. Então, eu tenho o H de T menos A, ou melhor, o H de T. Então, o H de T, tá aqui o H de T, tá aqui. Vou botar aqui o H de T. Por outro lado, eu tenho o T menos 2. O T menos 2 está aqui. Né? O T menos 2 está aqui. Então, 1. Está aqui. Né? Então, eu faço um deslocamento, eu estou fazendo aqui um deslocamento à direita de 2 unidades. E, por fim, né, se eu for fazer, aqui está o H de T menos 2, o que eu sei? Que esse gráfico aqui nada mais é do que até 0, 1, até 2, e aqui. Então, aqui está o meu H de T menos H de T menos 2. Então, eu já sabia, né, dado o que nós tínhamos visto no exemplo anterior, que seria isso aqui. Mas aqui a gente já está revisando o mesmo conceito que a gente tinha trabalhado anteriormente, né? Então, se eu olhar friamente para cada intervalo, eu vou chegar nessa conclusão aqui, né? Porque aqui eu vou ficar entre 0 e 2, eu tenho 1 menos 0, então ficou 1, né? E a partir de 2 eu vou ter 1 menos 1, 0. Então tá aqui, esse é o gráfico da nossa função. E para finalizar, né, se eu for calcular a transformada de Laplace, né, se eu for fazer a transformada de Laplace de H de T menos H de T menos 2, eu vou ter o seguinte, eu vou ter pela linha 7, E na menos 0, S sobre S, menos E na menos 2S sobre S. Ou seja, eu tenho 1 sobre S, menos E na menos 2S sobre S. E se alguém quiser escrever 1 sobre S de 1 menos E na menos 2S, também está correto. Certo? Ok. Uma propriedade que é bem importante e que surge do trabalho com a transformada de Laplace é essa propriedade aqui, quando eu tenho uma função vezes a Heaviside. Né? E aí repara que elas têm que ter o mesmo deslocamento, ó, menos A, menos A. Ela tem que ter o mesmo deslocamento. Então, a função tem que ter o mesmo deslocamento da Heaviside. Tá? Se as duas, se a gente tem essa graça de ter o mesmo deslocamento,
Então, nós estamos num bom caminho, nós vamos poder aplicar a propriedade da linha 4, né? A propriedade da linha 4, né? Ela permite isso, né? Está escrito aqui. Então, por exemplo, vamos ver o seguinte. Nós queremos calcular a transformada de Laplace de t na menos 5 ao quadrado vezes o h de t menos 5. Segundo essa propriedade, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser e na menos a. Bom, o a é 5, não menos 5, né, professor? É 5. O a é 5. Tá? E aqui, aquela história, né? Aqui é menos a, menos a. Mas aqui eu tenho menos 5. Então, se menos a é igual a menos 5, o a só pode ser 5. Então, vai ficar menos 5s vezes a f de s. Tá. Quem é a f de s? A f de s é a transformada da função t ao quadrado sem deslocar ela, né? Ou seja, eu tiro o deslocamento dela. Então, esse f de s, né, é a transformada da f de t. Ou seja, eu não tenho mais, não uso deslocamento. Então, vai ficar e na menos 5s vezes a transformada. Se eu tiro o deslocamento, né? Bom, e a transformada de t ao quadrado, vou olhar aqui, vou botar t ao quadrado, t na p, então vai ficar gama de 2 mais 1 sobre S de 2 mais 1. Ou seja, E na menos 5S vezes gama de 3 sobre S ao cubo. Gama de 3 é 2 fatorial, ou seja, isso aqui é 2 fatorial, S ao cubo, E na menos 5S. Ou seja, 2 E na menos 5S, aqui, sobre S ao cubo. Certo? Então, basicamente, né, o que é a transformada de Laplace? É jogar com a tabela, né? A gente vai jogar com a tabela, usar a tabela, né, para resolver o nosso problema. Ok. Tá. Agora esse exemplo aqui. Tá, professor, mas aqui eu tenho t ao quadrado. O problema pede para mim que eu tenho que ter o mesmo deslocamento. Sim. Coisa aqui. Acho que eu tenho. Então, o que nós temos aqui? Para aplicar essa propriedade, nós temos que ter o mesmo deslocamento. Essa função, ela não tem o mesmo deslocamento. Então, nós vamos ter que fazer esse deslocamento, né? Então, se eu tenho t ao quadrado igual a t menos 5, nós vamos ter que fazer esse deslocamento. Ou seja, como é que fica? T, eu vou ter que botar t menos 5 aqui. Então, eu vou ter que somar 5 aqui e elevar ao quadrado. Vamos de novo. Porque se eu subtraio e somo 5, né? Se eu subtraio e somo 5, eu não estou mudando nada, né? Então, eu vou botar menos 5 mais 5. Né? E aí, eu vou conseguir ter o deslocamento. Vamos ver como é que eu vou fazer esse deslocamento. Então, h de t menos 5. Então, tá. Se eu tenho t menos 5 mais 5 ao quadrado, o que eu posso fazer? Eu posso pensar da seguinte maneira. Eu posso ter isso aqui. Tudo isso elevado ao quadrado. Tá, então, o que a gente sabe do produto notável? O que a gente sabe do produto notável? Que eu tenho A mais B ao quadrado é igual
A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, eu vou ficar como? Se eu tiver T mais... Melhor. Se eu tiver aqui... Vou pegar... Eu vou chamar isso aqui de A. E eu vou chamar o 5 de B. Então, é como se eu tivesse, né? T menos 5 ao quadrado, mais 2 vezes T menos 5 vezes 5, mais 5 ao quadrado. Ou seja, vou desenvolver os produtos notáveis ali dentro? Não, eu vou deixar assim, então. T menos 5 ao quadrado, mais 10 T menos 5, mais 5 ao quadrado. Ou 25, né? Tá. 25. Então, o que que nós estamos dizendo? Que nós vamos reescrever, né? Se eu tenho a transformada, vou botar de vermelho. Se eu tenho a transformada de t ao quadrado, h de t menos 5. Isso aqui corresponde à transformada de t menos 5 mais 5 ao quadrado. Isso tudo para a gente buscar o mesmo deslocamento. E que nós vamos, então, chegar à seguinte situação, né? Ao que nós vimos ali, isso vai ser t menos 5 ao quadrado, mais 10, t mais 5, mais 10h de t menos 5, mais 25. Tudo isso multiplicando o h de t menos 5. Tá. Agora, eu vou distribuir. Então, o t menos 5 ao quadrado vai multiplicar o h de t menos 5. Então, t menos 5 ao quadrado vezes o h de t menos 5. O 10, Professor, h de t menos 5, fale. por que que ali virou 10H de T menos 5? Então, onde apareceu aquele H no meio ali? Ah, o professor ali foi muita sede ao pote. Obrigado. Então tá, obrigado. Foi muita sede ao pote. É só t menos 5. Isso aí. Aqui, né? Tá, obrigado. Então vai ficar 10t menos 5. Ó, isso aí, obrigado. Então, menos t menos 5 vezes o h de t menos 5. Mais, vamos ver se cabe aqui, 25h de t menos 5. Tá. Então, olha só o que que acontece aqui, né? Agora, eu consigo ter o deslocamento. Olha só. T menos 5 ao quadrado, h de t menos 5. Mais 10. T menos 5, h de t menos 5. Deixa eu fazer uma coisa. Prefiro ficar nesse modo. Prefiro ficar no modo não apresentação, que é melhor.
Tá. Aqui é melhor. Tá. Então, a transformada. Aqui eu vou separar em t menos 5 ao quadrado, h de t menos 5, mais, né, vamos separar aqui, que é essa aqui. Então, se eu aplicar, agora eu posso aplicar, ó, porque eu tenho o mesmo deslocamento, menos a, menos 5, menos 5. Então, isso aqui é menos e igual a menos a, que é 5, S, vezes a transformada de t ao quadrado. Isso nós já fizemos anteriormente, isso aqui deu, né? Nós já tínhamos feito isso aqui anteriormente, vai ficar 2e na menos 5s sobre s na terceira. Então, vai ficar 2e na menos 5s sobre s na terceira. Tá. Vamos padronizar esse s, professor? Vamos. Tá. Tá. Agora, eu vou olhar para cá, né? Essa parte aqui, o que que eu tenho? Eu vou ter a transformada de 10t na menos 5, h de t na menos 5. Bom, então, isso aqui é a mesma coisa que 10, e na menos 5s, vezes a transformada só do t. Bom, a transformada só do t é 1 sobre s ao quadrado, né? Então, vamos lá. Então, faltou ali a transformada de 10, t menos 5, h de t menos 5, é igual a 10 e na menos 5s, vezes a transformada só do t. A transformada só do t, a gente viu que é 1 sobre s, né? Lembrando, a transformada só do t é 1 sobre s. Ok. E por fim, outra coisinha, a transformada do 25, h de t menos 5. Então, sobrou quem? 25, h de t menos 5. Ou seja, 25 e na menos 5s sobre s. E aí aqui nós estamos aplicando simplesmente a tabela, né? Ou seja, lembrando que a transformada do h de t menos a é e na menos as sobre s, né? Que é a linha 7. Então agora vamos somar todo mundo, né? Então se eu somar todo mundo, né, o que que eu sei? Eu vou ter, então eu vou ver aqui, a transformada de t ao quadrado, h de t menos 5, nada mais é do que 2e na menos 5 sobre s ao cubo, e na menos 5s sobre s ao cubo, mais 10 sobre s e na menos 5s. Aqui é o quadrado, né, professor? Que é aqui a transformada de 1 de t é 1 sobre s ao quadrado, né? Mais 25 e na menos 5s sobre s. E aí nós poderíamos colocar o e na menos 5s em evidência e somar tudo, né? Botar tudo sobre o mesmo denominador. O denominador s na terceira, ou seja, menos 2 mais 10s na segunda. Aqui é mais 10s, né? Mais 25s na segunda.
Ou ainda, se alguém preferir, E na menos 5S sobre S na terceira. Opa, já foi muito embaixo. Ou seja, E na menos 5S S na terceira, abre parênteses, né? 25S na segunda, mais 10S, menos 2. Aqui já tá certo? Tá certo. Aqui já tá certo? Tá certo. Aqui dá certo. São só maneiras diferentes de escrever a mesma coisa. Certo? Então, a gente tem formas diferentes de escrever o mesmo problema. Qual delas é a correta? Todas. Tá? Deixa eu ver, 22. Tá, mais esse probleminha aqui. Deixa eu ver, tem espaço aqui. Tá, não vou usar o modo apresentação. Tá, então. Esse problema aqui. Então, ele pede, nesse problema aqui, para calcular a transformagem de Laplace. Tá, mas o que nós temos? Olha só. Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nesse gráfico, né? Isso aqui é um gráfico... Vamos botar aqui, fazer um gráfico. Vou botar aqui. Então, tá, por aqui. Então, vamos ver o que o problema está dizendo. Ele está dizendo para nós que de 0 até melhor, o t, né? Isso aqui não precisaria. Se o t é menor que 7, né? Ele é 0. E se o t é maior que 7, então essa primeira parte aqui é o vermelho. Se o t é maior que 7, ele se comporta como uma função exponencial. Ele vai fazer isso aqui. Né? Então, que aqui vai ficar E na menos 35. Bom, já é um número bem pequeno. Tá. Então, tá aqui o E na menos 5t. Tá, como é que eu vou aplicar a transformada de Laplace aqui? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar isso como função de Heaviside. Como assim? Se eu tivesse a função, né, inicialmente, né, se eu tivesse... Vou fazer aqui. Se eu tivesse a mesma função, só que em vez do exponencial, eu tivesse aqui o 7. Tá. E que era menos 35, é um número bem pequeno, né? Tá aqui, se eu tivesse essa situação aqui. Então, aqui, que função eu tenho? Eu tenho o h de t menos 7, né? Essa função desse gráfico aqui... Vou botar outra cor, né? A função, a lei que define esse gráfico aqui é o h de t menos 7. Então, qual é a lei que define esse gráfico aqui de cima? Bom, esse gráfico aqui de cima, é a mesma coisa que eu multiplicar esse gráfico aqui por e na menos 5t. Porque se eu pego e na menos 5t e multiplico por 0, isso vai dar 0. Agora, se eu pego e na menos 5t e multiplico por 1, isso vai dar e na menos 5t. Então, esse gráfico aqui nada mais é do que e na menos 5t vezes
h de t menos 7. Então, essa função aqui nada mais é do que e na menos 5t vezes h de t menos 7. Certo? Então, quando eu tenho uma situação como essa, né, em vez de a gente claramente vê aqui que eu teria o h de t menos 7, né? E como ela, em vez de ter 1 aqui ou qualquer outro valor, aqui eu tenho uma função. Então, obviamente, eu vou estar pegando essa função, essa função multiplicando por 1, que vai dar a própria função. Tá. Então, agora, nosso objetivo que a gente vai fazer, né, é calcular a transformada de e na menos 5t, h de t menos 7. E aí nós temos aquela situação onde nós temos que ter o mesmo deslocamento, né? O mesmo deslocamento. Então, como é que eu vou obter esse mesmo deslocamento? Bom, vamos lá. Eu vou ter que ter e na menos 5, t menos 7, mais 7. Né? Por que eu vou botar menos e mais? Porque menos e mais, né? Se eu somo mais 7 menos 7, eu não estou fazendo nada, né? Vou botar aqui menos 7 e mais 7. E aí sobrou t menos 7. Então, na hora que eu distribuo aqui, eu vou ficar com e na menos 5, t menos 7, porque eu vou estar pegando daí esse pacotinho aqui. E aí eu vou ficar com vezes, né? E na menos 5 vezes 7, ou seja, e na menos 35. Então, eu vou estar pegando o menos 5, vou multiplicar esse pacotinho. O menos 5 vai multiplicar o 7. Então, vai ficar e na menos 35. Né? Se você preferir, você pode deixar aqui em cima, né? O menos 35. Vezes t menos 7. Por que que eu fiz uma multiplicação? Um motivo muito simples, né? Porque se eu tenho e na menos 5, né? Tenho e na menos 5, t menos 7, menos 35. O meu expoente eu tenho uma soma, né? Então eu posso escrever isso como e na menos 5, 7 menos t menos 7, vezes e na menos 35, né? As famigeradas propriedades da potenciação que a gente tem que carregar pelo resto da vida, né? Então, famigeradas não, né? Porque elas ajudam a gente a resolver milhões e milhões de problemas. Então tá, então o que que acontece? Se eu tenho essa multiplicação ali dentro, né? Eu tenho e na menos 5, 7, t menos 7, vezes e na menos 35, vezes h de t na menos 7. O que que é o e na menos 35? O e na menos 35 é um número, né? Um número bem pequeno ainda, por sinal, né? Ele pode sair para fora da transformada. Ele é uma constante. Então, ele pode sair para fora. Então, vamos pegar aqui mais espaço. Ele pode sair para fora. Eu vou terminar ele e vou fazer um intervalo. Então, eu posso tirar ele para fora. Então, vai ficar e na menos 35 transformada de e na menos 5, né? Menos 5 t menos 7 vezes o h de t menos 7. E aí, então, nós aplicamos a propriedade, né? Pela propriedade transformada de Laplace. Eu vou ficar com e na menos 5s, né? Menos 5, professor? Menos 5? Você acha que é menos 5? Não, é menos 7s, né? Por que é menos 7 aqui, ó? Menos 7 e menos 7, é o deslocamento, né? Tem que ter a f de t menos a, h de t menos a. Então, é e na menos 7 vezes a transformada de e na menos 5t, né? Porque se eu tenho e na menos 5t menos 7,
Se eu tiro o deslocamento, se eu tiro t menos 7, vai sobrar e na 5t. E aí, então, eu vou ficar com... Eu posso até fazer uma continha aqui, né? Botar tudo sobre o mesmo expoente. E na menos 7s menos 35. Vezes essa transformada. Bom, transformada do E na menos 5. Vamos dar uma olhada aqui. Então, se eu tenho E na menos AT, é 1 sobre S menos A. Então, vamos olhar. Se eu tenho a transformada de E na AT, 1 sobre S menos A. Então, tá. Então, aqui é menos 5. Então, aqui vai ficar 1 sobre S menos 5, porque é menos 5 e aqui é A. Então, o meu A é menos 5. Aqui ficou E na menos 7, S menos 35, vezes 1 sobre S mais 5. Se ainda alguém for mais detalhista, vai dizer assim, mas aqui em cima eu posso botar E na menos 7 de S mais 5 também. E aqui fica S mais 5. Também, né? É uma forma? É uma forma, porque menos 7 vezes S dá menos 7S. Menos 7 vezes 5, menos 75. Isso aqui está certo? Está correto. Isso aqui está correto? Isso aqui está correto. Certo? Tudo está correto. Então, pessoal, vamos fazer uns 15 minutinhos de intervalo, depois a gente volta para cá. Certo? Fazer agora são 20h33, 20h48, 20h50, a gente está de volta. Beleza.